E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. Nós vamos mergulhar direto em uma análise objetiva, tá, de um texto teológico fascinante. A ideia aqui é desconstruir qual seria o propósito simbólico do mundo físico. É tipo olhar para a realidade não só como um amontoado de matéria, sabe, mas como um sistema gigantesco e super estruturado de significados. Vamos tentar entender a lógica interna dessa visão de mundo e como ela conecta a natureza, a humanidade e o divino. Vai ser uma jornada e tanto. Para nossa análise objetiva de hoje, vamos seguir este roteiro. Primeiro, o experimento do mundo plano, depois, o papel da humanidade, em seguida, a natureza como revelação, passando para a humanidade como símbolo e, por fim, a necessidade do simbolismo. Então, começando com a seção 1, o experimento do mundo plano. Para dar o pontapé inicial, o texto traz um experimento mental que é, no mínimo, surpreendente. É aquela ferramenta perfeita para isolar variáveis e fazer a gente pensar naquilo que normalmente consideramos garantido. A grande pergunta aqui é: por que um criador divino decidiria projetar um mundo tão complexo, cheio de diversidade geográfica, com montanhas enormes, rios, mares, ao invés de simplesmente criar um ambiente básico e simplificado? Por que criar essa complexidade toda, né? E olha só que contraste brilhante o autor propõe. De um lado, vamos imaginar uma planície plana, hipotética, quase sem fim. Nesse cenário, as pessoas simplesmente existem, sem necessidades físicas, ninguém precisa dormir, então esquece o ciclo de dia e noite, ninguém precisa comer, não tem plantas, não tem animais, é literalmente só interação pura. Do outro lado, bom, a gente tem esse ecossistema vibrante e diverso que habitamos hoje. O argumento central do texto é que essa diversidade não é um mero acidente, não é aleatória. Ela foi desenhada intencionalmente com um propósito super específico. O que nos leva à seção 2, o papel da humanidade. Esse contraste do mundo plano nos joga direto no nosso segundo pilar, que é olhar para a função dos seres humanos nessa arquitetura complexa da criação. Fazendo uma análise objetiva do Salmo 8, o texto simplesmente rejeita aquela visão moderna, sabe, de que a humanidade é só um pontinho cósmico, uma poeira no meio do universo. Pelo contrário, o argumento é que a humanidade é a figura central do foco divino. As estrelas são incríveis, claro, mas segundo esse poema antigo, o verdadeiro foco do Criador está no ser humano. A fonte que estamos analisando traça uma linha de evolução bem clara. Passo 1, a criação inicial, onde o ser humano é posicionado apenas um pouco abaixo do próprio Criador. Passo 2, assumir uma posição de domínio, como uma espécie de vice-rei sobre a criação. Basicamente, todo o mundo natural, incluindo os animais, fica sobre essa autoridade. Mas calma, o objetivo não é ficar parado nisso. A ideia leva ao passo 3, usar esse mundo natural para se desenvolver e, eventualmente, alcançar um estado mais elevado, uma verdadeira coroação com glória. Ou seja, o mundo seria literalmente uma ferramenta para o nosso crescimento. Vamos então para a seção 3. A natureza como revelação. Olha, essa parte da análise é fascinante. Como é que a natureza ajuda nesse nosso desenvolvimento? O autor usa um conceito teológico chamado revelação natural. O argumento é o seguinte: pense em um Criador infinito. A mente humana, que é finita e limitada, jamais conseguiria processar toda a imensidão disso de uma vez só. Então, esse Criador se acomoda à nossa compreensão, refletindo seus traços através de coisas físicas, diversas e finitas. É como se uma personalidade gigante fosse fragmentada em pedacinhos que a gente consegue entender olhando para a natureza. Para explicar por que muitas vezes não percebemos essa revelação no dia a dia, o autor usa uma analogia que acerta na mosca. Vamos imaginar um mundo onde a única música que existe é a de Johann Sebastian Bach. Nenhuma outra melodia jamais foi tocada. Como essa é a única coisa que existe e não há nenhuma outra base de comparação, seria quase impossível detectar o estilo específico do Bach. A tendência seria simplesmente achar que a música é assim mesmo e ponto final. O texto defende que a nossa dificuldade de perceber a autoria do mundo é exatamente assim. E levando essa analogia um pouco mais longe, a fonte argumenta que a filosofia secular sofre de uma surdez parecida com relação a essa música do Criador. Em vez de ver uma autoria divina e o universo que está constantemente comunicando algo, o pensamento secular acaba adotando o conceito de o ser, que é basicamente a ideia de um universo neutro, não criado, que simplesmente existe ali num silêncio absoluto. Mas claro, dentro da visão de mundo que estamos dissecando aqui, o universo está longe, muito longe de ser silencioso. Para ilustrar isso, o texto traz uma citação histórica de Santo Agostinho, para demonstrar, numa análise bem objetiva, como elementos físicos diferentes revelam traços divinos variados. Pensa bem, uma fonte de água serve para matar a sede.
A luz serve para guiar quem não enxerga. Cada pedacinho da natureza revela uma função ou uma característica diferente dessa fonte criadora. É como montar um quebra-cabeça. Observando essas categorizações, que são baseadas nas análises de teólogos do século XIX, como Hermann Bavinck, a gente percebe como as coisas atuam como símbolos super específicos. Por exemplo, uma rocha não é só uma pedra no meio do caminho. Ela representa força, estabilidade. Um leão simboliza realeza e poder. O sol é a luz e a provisão contínua. Cada pequeno elemento aponta para algo além de si mesmo, criando um mundo que é fundamentalmente feito de símbolos. Bom, avançando agora para a seção 4, a humanidade como símbolo. Aqui o jogo muda um pouco de figura. O texto eleva a humanidade do papel de apenas quem observa a natureza para ser o símbolo definitivo de todo esse sistema. O verso de Gênesis capítulo 1, versículo 26, é apontado como a base principal, sabe, o fundamento absoluto, que diz que a humanidade é a imagem principal e exclusiva do divino. É algo totalmente separado do resto da criação. Se os animais e as plantas dão pistas, a humanidade seria a representação direta. E a nossa análise levanta um fenômeno super interessante nas escrituras. Elas usam, o tempo todo, traços físicos e emoções tipicamente humanas para descrever o Criador. O texto lista vários exemplos em que características como rosto, olhos e mãos, ou até emoções tipo alegria, ira e compaixão, são atribuídas à divindade. O que isso significa? Sugere que a compreensão do conceito divino acontece em grande parte através da nossa própria experiência humana. E mais, que as nossas próprias capacidades foram desenhadas justamente para ser um retrato do divino no mundo. E olha, o simbolismo não para no indivíduo não, viu? A análise pega o texto de 1 Coríntios 12 para mostrar que os papéis todos conectados dentro de uma sociedade também refletem a natureza plural dessa entidade divina. É a diversidade de funções sociais. Temos apóstolos, profetas, professores e administradores, todos trabalhando juntos no mesmo corpo. Isso tudo simbolizaria os vários aspectos de uma sociedade que seria divina e perfeita. O que nos traz à nossa última parte, a seção 5, a necessidade do simbolismo. É aqui que a gente amarra todas as pontas e vê como as peças se encaixam numa visão de mundo unificada. O ponto-chave é entender essa dinâmica recíproca. O raciocínio é quase matemático. Se o mundo simboliza o Criador através das rochas, dos leões e do sol, e a humanidade é a imagem suprema desse mesmo Criador, bom, a conclusão lógica é que o mundo também deve ser um modelo do ideal humano. A natureza inteira passa a funcionar como uma grande lição prática para nós. Para visualizar melhor essa cadeia lógica, mostra exatamente como observar um elemento natural se traduz no modelo de comportamento. Por exemplo, a árvore da vida simboliza a fonte divina, certo? O que isso ensina? Que o ideal humano é ser uma pessoa justa que dá bons frutos. O leão, que representa o poder divino, nos ensina sobre a coragem humana. A rocha, com sua imutabilidade, é o modelo perfeito de como a gente deve construir fundamentos firmes para a vida. Tudo está perfeitamente conectado. E assim a nossa análise objetiva chega a uma reflexão final que é bem profunda. Se cada pedacinho do nosso ambiente existe de forma tão intensamente simbólica, como é que essa perspectiva muda a maneira como a gente interage com o mundo lá fora? O que a natureza, vista por essas lentes, está nos dizendo o tempo todo sobre o auge do potencial humano? É uma forma incrivelmente estruturada e desafiadora de olhar para a realidade. O mundo físico deixa de ser só matéria e vira um palco gigante para o nosso desenvolvimento e reflexão. Fica esse pensamento para embalar o fim da nossa exploração de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam essa jornada até aqui.